A nossa especialista de hoje está acostumada a gerir imprevistos, trabalhar com soluções e a fazer tudo acontecer. Fundadora da Vila Brasil e vice-presidente executiva do Convention Bureau, ela é uma referência em gestão de Conventions Bureau no país e também em produção de eventos corporativos. Seja bem-vinda, Thaís Lima. Prazer, Roberto. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Thaís, a gente estava aqui, a gente quase não conseguiu gravar o podcast porque a gente não para de falar. Né? Então a gente ficou aqui conversando muita coisa, muitos temas, né? Sim. Muita coisa bacana que a gente tem para falar sobre essa área, que eu também compartilho, que é a área de eventos. Corporativos. Né? Corporativos, exatamente. Thaís, você tem uma produtora, né? Uma empresa que é uma produtora, você tem um buffet, Sim. Você é mãe, você é diretora executiva do Convention, você dorme, Thaís? Doutoranda. E esposa, que talvez seja o que mais dá trabalho. Né? Esposa, realmente, né? Eu durmo de meia-noite às 6, talvez. Não tá fazendo nada e dorme, né? Quando os eventos não estão na cabeça da gente está anotando na mesinha ali de cabeceira, né? É isso aí. Eu faço isso também, anoto. Nossa, eu faço direto. Hoje, com o WhatsApp na mão, você já anota no WhatsApp para ficar de lembrete pro dia seguinte, né? É isso aí. Conta para mim, pra gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, um pouco da sua história. Então, eu comecei muito nova, né? Eu comecei fazendo faculdade de turismo com 18 anos. Tenho um grande orgulho de ter me encontrado dentro dessa profissão que era desafiadora desde o início, fazendo turismo na UFJF, fazendo turismo em Juiz de Fora. Afinal, o mantra das pessoas aqui sempre foi Juiz de Fora não tem turismo. E eu resolvi ser uma militante e seguir que sim, Juiz de Fora tem turismo e a gente vai provar o contrário ao longo do tempo. Então, comecei trabalhando na Prefeitura de Juiz de Fora durante 2 anos como estágio, foi minha grande primeira experiência profissional, e ali eu consegui fazer um diagnóstico da cidade e entender o que nós tínhamos realmente na parte de história, de equipamentos, de infraestrutura para a área de turismo. Eu fiquei como responsável pelo banco de dados através do inventário da oferta turística. E, na época, eu vi que Juiz de Fora não tinha uma agência de turismo receptivo. Uma pergunta que era muito comum era o que é turismo receptivo? São agências especializadas em receber as pessoas. O que nós mais tínhamos aqui, e até hoje é uma realidade, tá? São agências especializadas em emitir as pessoas, enviar as pessoas para fora daqui. O que a gente Juiz de Fora, né? O nosso estigma, Juiz de Fora. O que a gente chama de turismo emissivo, né? Que são as agências de viagens tradicionais que nós conhecemos. A gente emite as pessoas para fora, é isso? E a gente não trabalha em trazer essas pessoas aqui para dentro. Então fica difícil a gente falar que a cidade tem turismo se ninguém trabalha para trazer ela aqui para dentro. E acreditando, conhecendo ali o potencial, me surgiu uma oportunidade de fazer um programa de qualificação do governo do estado de Minas Gerais, que na época já estava investindo muito no receptivo no estado, chamado Minas Recebe. Eu lá no meu auge dos meus 20 anos, mais ou menos, resolvi fazer o Minas Recebe, para eu poder entender mais sobre turismo receptivo. Mas ali tinha um grande desafio. O Minas Recebe só poderia ser feito por empresas, não por pessoas físicas. Tinha que ter um CNPJ. E assim surgiu a Vila Brasil. Olha quanto planejamento, né? Que bom, mas foi um desafio bom, né? Surgiu da oportunidade de alguém querer se qualificar. Então, eu brincava com os meus alunos, eu dei aula de agenciamento também. Eu falava com eles assim, olha, gente, a gente tem que fazer um plano estratégico, pensar, estudar o mercado, mas às vezes se a oportunidade aparecer, a gente tem que entrar, né? Tem que pular para ela. E foi assim que surgiu a Vila Brasil, com a proposta de ser uma empresa, receber bem as pessoas aqui. Então, começamos criando roteiros, que na época as próprias pessoas daqui não acreditavam quando a gente fazia as visitas técnicas. Eu acho, isso é uma crença, né? Uma crença. Eu acho que você poderia explicar para quem está ouvindo que, na verdade, existem vários tipos de turismo, né? Existe o turismo de negócios, existe o turismo... São segmentos. São segmentos de turismo. E, afinal, o que tem para fazer em Juiz de Fora?
Então, vamos começar por essa parte. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar que as pessoas só entendem o turismo como turismo de lazer. Isso está no senso comum das pessoas de achar que para ter turismo é normalmente até turismo de sol e praia. Até as cidades que não tem praia, então teoricamente não tem turismo. E a realidade não é essa. A gente tem o turismo de compras, o turismo de saúde, o turismo de negócios, o turismo de eventos e, enfim, uma série de outros segmentos que é exatamente o que atrai aquele turista para cá. O turista é a pessoa que sai da sua origem e vem até o seu destino e ali permanece por um dia ou mais. Então, Juiz de Fora tem turismo porque as pessoas vêm para cá. Até o turismo do entorno, né? As pessoas que... Juiz de Fora, eu brinco que Juiz de Fora é o sonho americano das cidades vizinhas. Sim. Vai lá, vai ali em Cataguás, Barbacena, Leopoldina e fala que você é de Juiz de Fora. Exatamente. A pessoa fala, parece que você mora na Disney, entendeu? Eu tô indo morar em Juiz de Fora, tô largando tudo e vou morar em Juiz de Fora. Isso! E eu trabalhei um tempo em Cataguás, Leopoldina, ali na época que eu fui gestora do circuito turístico da região. E quando eu falava que eu era de Juiz de Fora, nossa, sabe? Era um olhar. E essas pessoas são turistas. Por quê? Elas ganham dinheiro ali em Cataguás, em Leopoldina, e trazem esse dinheiro para cá e gastam na nossa economia. Vão no nosso comércio, visitam os nossos shoppings, usam o nosso sistema de educação, de saúde, de transporte, de lazer. Então, isso já é uma forma de turismo. Consomem os eventos, as programações locais, Exatamente. Né? E quando a gente fala em atrativo, a gente não propriamente precisa falar do atrativo material, que é aquele que é o patrimonial, né? Que seria, a gente tem o Museu Mariano Procópio, a gente tem o MAM, o Itamar Franco, o Mirante do Morro do Cristo, uma série de atrativos, mas que talvez não sejam atrativos ainda, que possam trazer as pessoas para cá. Mas quando a gente fala em eventos, por exemplo, a gente tem realmente uma atração imaterial que a gente consegue trazer essas pessoas para cá. E hoje a gente tem, por exemplo, o Miss Brasil Gay, o Festival de Colonial de Música, o Minas Láctea, enfim, alguns eventos que fazem com que as pessoas saiam da sua cidade para vir para cá. E não precisa ir tão longe. Os shows nacionais que nós realizamos, muitas cidades aqui do entorno não tem condição de fazer esse tipo de produção. E, mais que isso, durante anos, quando eu comecei, a Privilégio, por exemplo, o pessoal do Rio vinha para cá. Vinha para cá, gente, passar, né? Isso é turismo. Isso é turismo, exatamente. E a gente tem uma série de atrativos aqui, e hoje também a gente trabalha muito com a questão gastronômica, por isso que os eventos gastronômicos estão tão fortes, porque a gastronomia mineira já é um atrativo de forma geral, e quando a gente fala na gastronomia de Juiz de Fora, a gente fala em versatilidade. A gente tem uma série de restaurantes diferentes e hoje de eventos gastronômicos que também atraem as pessoas para cá. Então, sim, Juiz de Fora tem turismo. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que é uma crença de que a cidade não tem, né, ou de que a cidade é limitada. Isso é uma coisa que eu já percebi, já ouvi de diversos turistas. Né? Às vezes a gente está dentro de um contexto de uma cidade e a gente não presta atenção, acho que o Juiz de Fora sofre um pouco dessa baixa autoestima, né, de, por exemplo, de achar que o Museu Mariano Procópio não é o melhor museu, ou de achar que o Morro do Cristo não é o mais lindo do mundo. Mas as pessoas vêm para cá e elas conhecem os nossos espaços e ficam encantadas. E ficam maravilhadas. Elas ficam... Né? O nosso próprio centro da cidade. Exato, o nosso próprio centro. É um exemplo muito grande, porque hoje, quando você vai nas cidades, principalmente de médio porte, como Juiz de Fora, a gente vê aqueles centros sujos, né? Agora vai ali no centro, pegando a parte ali de Parque Alfred, de Marechal, então o shopping a céu aberto que nós temos. É realmente um grande atrativo, de fácil acesso e bonito. Bonito. O ano passado a gente teve a oportunidade, acho que foi a primeira vez que de forma consciente, propositiva, né, o Parque Alfred foi todo iluminado para o Natal. Sim. E aí, numa oportunidade, eu fui lá com a minha filha, era 7 horas da noite, e estava maravilhoso, estava cheio. Por quê? Porque fortalecimento do nosso atrativo. Exatamente. E é isso que a gente precisa fazer. As pessoas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro, Gramado. Né? A grande referência do turismo nacional. Gramado é totalmente construída. O que Gramado tem de atrativo natural? Nada. Não tem. Até o Lago Negro é artificial. É mesmo? É. Então, quando você pensa nesse quesito, a cidade construiu para ser um destino turístico. Las Vegas. Las Vegas estava no meio do deserto, nos Estados Unidos, tinha nada.
foi totalmente construída para ser um atrativo turístico. E isso, né, que ligando, claro, né, o turismo à parte monetária, né, ao que ele gera ali para a cidade. A última vez que eu estive em Gramado, eu lembro que eu peguei um táxi e esse cara, esse motorista falou, eu sou morador, porque lá os Ubers, eles são os moradores, né? Então, tipo, os donos de mercado. É uma política de fortalecimento do receptivo que eles têm. Exatamente. E aí ele falou, a gente está mudando, isso aí tem uns dois anos e pouquinho. A gente está mudando. Agora, o nosso objetivo é que as pessoas venham e gastem aqui, per capita, uma média de R$5.000. Você vê que é um planejamento, como você falou, de uma cidade que foi construída, exatamente, onde os atrativos foram pensados de forma estratégica, né? Um ticket médio alto. E agora eles estão colocando o ticket médio ali para uma seleção de público alto. Exatamente. Então, quem faz isso também é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú hoje é uma cidade que busca o ticket médio alto, que tem criado atrativos nesse sentido e que, por exemplo, taxa vans, excursões, justamente para impossibilitar esse tipo de turismo. Então, são políticas públicas necessárias, algumas exclusivas, outras nem tanto, mas que visa aí o objetivo da cidade. Muito bom. Agora, voltando um pouquinho para a parte da Vila Brasil. Então, você percebeu esse nicho de mercado, percebeu que não tinha quem recebesse os nossos turistas, né? E em paralelo, né? E como que você colocou isso na sua jornada? Então, aí surgiu o programa, né, de qualificação. Eu fiz o programa, criei o CNPJ para fazer o programa, e o programa ele dava uma oportunidade que aqueles que fossem capacitados por ele pudessem participar do Salão Mineiro do Turismo, que é o salão estadual feito lá no Minas Centro, em Belo Horizonte. E dali, para você participar, você tinha que ter produto. E foi, então, a partir daí que eu comecei a fazer visitas técnicas, não só em Juiz de Fora, mas também nas cidades do entorno. É importante a gente dizer que a gente tem aqui em Santos Dumont o Museu Cabangu, né, que é também uma referência nacional, e algumas coisas em outras cidades que talvez não tenham um atrativo maior, mas que existem outros tipos de turismo, né? Igual a gente está falando sobre segmentação, mas hoje, principalmente pós-pandemia, as pessoas buscam muito o turismo rural, o turismo de natureza, e a gente tem muito isso aqui no nosso entorno. Então, vivenciar ali eu lembro que uma das coisas que eu mais fiquei apaixonada quando eu comecei a fazer essas visitas técnicas era a receptividade do mineiro. Quando eu chegava ali, por exemplo, para conhecer ou a pousada, ou o hotel, ou o restaurante, aquele pequeno ali em Matias, Eubank, nessas cidades aqui no entorno, a gente era recebido com café, uma broa, pão de queijo, um queijo Minas grande. Não, come, prova que isso aqui é feito aqui. Isso é experiência. E é uma experiência que a pessoa que vive no Rio, que vive em São Paulo, que vive em grandes centros, não tem condição de vivenciar. Então, a gente criou um roteiro chamado Encantos do Caminho Novo, que é justamente essa região turística aqui do Caminho Novo, e falando um pouquinho sobre essa experiência de turismo e quanto ela era versátil, considerando uma cidade polo como Juiz de Fora, que te dava uma experiência mais urbana, e as cidades do entorno que te trazia essa experiência mais rural, né, mais típica do mineiro. E aí, dentro desse roteiro, a gente trabalhou as cidades ali do entorno e criamos um produto turístico em cima disso. Esse produto foi considerado pelo governo do estado o melhor roteiro turístico de Minas Gerais. Olha que legal. Que ano foi isso? Foi 2010. Aí, na época, mandamos fazer camisa, até hoje a gente tem, né? Mandamos fazer camisa, cartão. O site não deu tempo, porque era pouco tempo, então estava assim, quando você entrava, estava assim, em construção, entendeu? Entendi. Falei, eu precisava ter uma página, mas eu já tinha o Vila Brasil Turismo, que até hoje, né, .com.br, a gente já pegou ali o endereço dali do site, mas a gente não conseguiu construir o layout a tempo do site. Só uma página inicial que estava escrita em construção, mas o restante do material foi todo feito. Na época, eu fui patrocinada, né? Eu estava sozinha, meu pai me ajudou a fazer esse material, mas ele falou, não consigo ajudar em tudo. Então, eu busquei patrocínio, literalmente, com o apoio dos hoteleiros daqui, da Útil, na época, que estava aqui na parte de viagem, Privilégio, Antuérpia, essas marcas
me patrocinaram literalmente, porque eu apresentei um bom projeto de venda local, que eles não tinham visto. E aí, do estadual, a gente pulou para o nacional. Em maio, ainda de 2010, que a gente começou a levar Juiz de Fora para o nacional. E foi aí que eu vi que o Juiz de Fora estava faltando muita coisa. Porque quando eu falava que eu era de Juiz de Fora no Salão Nacional em São Paulo, muita gente não sabia nem onde ficava. Não sabia nem onde era. No Mineiro eu ainda estava me sentindo mais. Quando eu cheguei no Nacional, eu falei, meu Deus, tem muita coisa para trabalhar aqui. Né? E foi a partir daí que a gente começou a fazer alguns trabalhos de venda, né, que eu acho que é o marketing de destino, que acaba coincidindo com o meu trabalho via convention, que é o propósito do convention, fazer o marketing de destino. Eu comecei a ver que eu precisava fazer isso, mas que eu não ia fazer isso sozinha. Foi aí que eu me associei ao Convention Bureau. Ah, entendi. Aí você voltou com essa, já entendendo que tinha um caminho pela frente. Exatamente, que eu, como enquanto Thaís, né, eu presa, que eu brincava, né, que a gente não era só eu mesmo, né, tinha ali meus amigos que me ajudavam, que trabalharam comigo na prefeitura, que eram guias e que me ajudavam a fomentar o trabalho, porque acreditaram muito, mas eu não tinha funcionário, eu não tinha ninguém ali comigo. E naquele momento eu vi que a gente precisava trabalhar mais esse marketing do destino, mais Juiz de Fora, e movimentar isso a partir do mercado de eventos. Porque com a minha entrada no Convention, eu comecei a perceber que trazer esses turistas para a cidade eram a partir dos eventos, que os eventos conseguiriam atrair esses turistas. Sim. E que esses roteiros que eu havia criado, ele teria mais chance de ser comercializados se eu incluísse ele dentro da programação dos eventos. Aí foi aí que eu comecei a fazer o receptivo para eventos. Ah, legal. E o primeiro grande evento que eu fiz foi em 2011, já que foi a conferência estadual ou nacional, agora eu não lembro, do Rotary Club, que foram 1.200 pessoas, e a gente fez toda a logística, toda a parte de lazer, transfer aqui e roteiro turístico local, no entorno. A gente começa a ver também que não adianta você querer vender só a cidade, você tem que vender a região, e que você também tem que trabalhar os destinos reconhecidos do entorno. Sim. E aqui a gente tem Bitpoca, Tiradentes, Petrópolis, que são o famoso bate e volta. Você vai de manhã e volta no final da tarde, você pode incluir dentro da programação de um evento e tornar o evento ainda mais atrativo. E aí isso entra numa outra questão, que é a questão da captação de eventos. Ah, como é que eu vou captar um evento concorrendo com o Rio, com Gramado, com o Recife, com os atrativos que eles têm? Quando você trabalha de forma regional, você consegue trazer esse evento para a cidade, mostrando o que você tem também dentro do seu entorno. E, obviamente, mostrando que é uma cidade com custo menor do que esses destinos. Sim. Né? A gente sabe que fazer um evento em Juiz de Fora é muito mais barato que fazer no Rio, São Paulo ou Gramado. Com uma equipe profissional que a cidade tem, né? A cidade exatamente, é profissional. Isso que é legal. isso no Convention fez com que eu conseguisse me aproximar desses profissionais e começar a conhecê-los. E na época, não sei se você lembra disso, tinha a rede do Sebrae, que é a rede de turismo, negócio e eventos. Eu também. E eu acho que nessa época que a gente se conheceu, inclusive. E isso mostrava que essas pessoas precisavam trabalhar de forma unida. Por quê? Para você vender o destino, que é o meu caso do receptivo, eu precisava ter um bom hotel, eu precisava que a cidade tivesse bons equipamentos de transporte, de aeroporto, de rodoviária. A gente trabalhava aquela luta do aeroporto da Serrinha, né? Então, eu comecei a ver o quanto a gente precisava trabalhar o todo e não somente olhar para o próprio negócio. Foi aí que eu fortaleci ainda mais o meu ideal de associativismo. Você gosta mais de propor o evento ou de entrar como uma produtora que resolve ali? O que você prefere? Eu prefiro propor. Eu prefiro muito mais, sem dúvida alguma. Eu gosto de propor eventos com propósitos que realmente tragam benefício e tudo. Mas a parte executiva do evento, hoje em dia, nem na empresa eu tenho trabalhado tanto. Quem faz isso é o João Paulo, meu marido. A parte executiva ali... Eu tenho uma coisa que... propor assim, e comercializar. Eu também gosto de comercializar. Nossa, gente, pessoa rara. Eu sei. Eu adoro pensar na ideia de um evento, né? Entender a concepção do que seria aquilo, como que ficaria para aquele cliente e tal. Criar um projeto. Criar o projeto. E sinto aquele frisson que a maioria das pessoas sentem ao contrário, né? Fala assim, vai dar tudo errado. Eu falo, vai dar tudo certo. Eu adoro isso. Eu ainda tenho isso como, vou te falar, como uma característica que
muito positiva, eu sou muito otimista. Raramente eu acredito que o negócio vai dar errado. Eu vou te falar que eu chego até o fim, um negócio que está na cara ali, que vai dar ruim. Tem que ter um ofício para você. E eu acredito até o final que não vai dar, que eu vou conseguir reverter isso e que vai dar certo. Então, para trabalhar com eventos, a gente sabe que a gente precisa muito desse otimismo, porque é muito pepino para resolver o tempo todo, né? Exatamente. Eu falo que a gente trabalha com problemas, mas aí para não dizer que a gente trabalha com problemas, a gente fala que a gente trabalha com soluções, que fica mais bonito. Fica mais bonito, mas assim, é o tempo todo. A hora que você sai de um, tá vindo outro, você fala, meu Deus, mas eu resolvi um agora. E essa parte realmente não é talvez a mais atrativa da profissão, mas sem dúvida alguma, quando você vê aquele evento pronto, aquele projeto pronto, que você conseguiu resolver tudo, é muito gratificante. Você já teve, você falou ali, enquanto não está na sua cara, você continua. Você já teve algum tipo de evento ou em alguma coisa que você fez que você falou, nunca mais, agora aprendi, nunca mais eu faço isso aqui? Há muitos, mas toda vez que eu faço um grande projeto, inclusive o próprio Deguste Copo, mas que eu vou fazer de novo, e que eu vejo tanto de pepino que eu passo, eu falo, para que eu inventei isso, sabe? Aí depois eu mudo. Mas eu tive um problema muito grande. Não vou falar o nome do evento, porque a gente não conta isso para o cliente. Não, lógico que não. Mas uma vez a gente estava com um evento de mais de 1.000 pessoas para fazer o receptivo. E eu precisava aumentar em um determinado hotel 50 apartamentos para receber aquelas pessoas que estavam fazendo reserva conosco. E a menina que trabalhava comigo na época ligou e pediu mais 50 apartamentos nesse hotel. O pessoal do hotel entendeu que era para tirar o bloqueio de 50, entendeu? Quando chegou em cima da hora, a cidade estava lotada, estava tendo um outro grande evento junto. E eu tinha um problema de 100 apartamentos faltando, entendeu? Então, entendi, legal. Aquilo foi um momento que eu falei, agora senta, chora meia hora, entendeu? Respira, inspira e vê como resolver aquilo. E conseguimos resolver. A gente, madrugadas adentro, virando planilha, um sai, um entra. Foi aí que vocês lançaram o Airbnb, né? Ficaram na casa das pessoas. Conversando com os hoteleiros da região, porque você não pode, né, colocar o seu cliente num hotel pior. Que você só pode colocar ou igual ou maior. Então, ou meu prejuízo ia ser muito grande, ou eu ia ter muito processo também se eu não colocasse aquele pessoal. Não tinha nenhuma saída positiva. Não tinha. Aí foi a cara de pau, os relacionamentos, que eu acho que isso eu construí muito forte. Isso foi em 2014, né? Tem 10 anos. Mas que fizeram com que os hoteleiros ali, muitos abrissem as portas no preço do hotel que eu tinha, para eu poder conseguir resolver aquilo e, no final das contas, não ter zero prejuízo. Nossa, e colocar todo mundo nos seus devidos hotéis até o último milímetro. Mas, realmente, ali é aquele problema que você olha e fala, aqui a empresa vai acabar, porque os processos que eu vou tomar vai ser o resto da vida pagando. Agora não vou fazer isso nunca mais. Nunca mais, mas fiz muitas vezes depois, entendeu? É uma cachaça, né? Mas aprende, né? Eu falei pra ela, você mandou um e-mail e tudo? Mandei. Aí o pessoal da mas a gente não recebeu. Eu falei, você conferiu se eles receberam? Aí você começa a aprender que tudo na vida tem que ser documentado, porque o telefone nunca vai te ajudar, né? Ou aquela conversa ali sem documentação. Uma coisa que eu acho muito legal assim, no evento, né, nesse ramo, é que, na verdade, a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né, se o turismo tinha a ver com os eventos ou a comunicação tinha a ver, né, de quem que é o dono dos eventos, se é a comunicação ou se é o turismo. Mas eu acho que uma coisa que é uma condição que a gente precisa ter, que todo produtor de evento precisa ter, é comunicação e relacionamento, né? Exatamente. Que se você tem comunicação, sabe falar com as pessoas, aconteceu um problema, respira, né? O mundo está acabando. O meu negócio é tão forte que às vezes está acontecendo um problema muito grande e eu começo a rir. Para mim, sabe, ao invés de chorar... Eu estava com agora, semana passada. Eu começo a rir, eu fico rindo compulsivamente, eu tenho que me controlar. Eu choro meia hora ali, volto sozinha, volto como se nada tivesse acontecendo. Olho para minha equipe e falo, vai dar certo, vamos resolver. Exatamente. A gente tem que tentar fazer com que aquilo aconteça. E aí,
você vê o quanto que os relacionamentos são importantes, o quanto você ser honesta com o seu fornecedor é importante, o quanto aquele fornecedor confiar em você e saber que você está falando a verdade, que você realmente está com um problema, que você realmente precisa daquele apoio naquele momento, talvez que diminua o preço dele. Exato. Entendeu? Então, de ser parceiro, né? De pensar que hoje é você que está pedindo, mas amanhã pode ser ele que esteja numa posição. Né? Então, e eu acho que isso também fortalece a figura do produtor de evento, né? Porque às vezes as pessoas, a gente trabalha com evento corporativo, né? Não sei como que você enxerga isso, mas às vezes a gente tem clientes que não conseguem entender a importância de ter um profissional, né? Ou uma empresa profissional que vá fazer a produção daquele evento. E que vai cuidar de todos os detalhes, que vai pensar em toda a concepção, né? Que vai criar aquele evento de forma estratégica. Gerar valor para ele. Gerar valor. Né? Então, gerar, às vezes, também não só valor do evento, mas valor financeiro. Sim, que vai valor cuidar agregado. da semiótica daquele evento, que vai pensar na cor, na decoração, em tudo que está ornando ali para aquilo acontecer. Né? Você passa esse tipo de desafio? Ah, com certeza. Eu falo que aqui, muitas vezes, ou a pessoa te procura em cima da hora, né? Que você fala, não tem mais o que eu possa, assim, ter, que você vai acabar tendo. Ou então, hoje em dia, também, depois de anos de empresa, eu aprendi a falar não também. Tipo, olha, era pra você ter me procurado há meses atrás e agora não tem como acontecer. Ou as pessoas que são de outras áreas querer fazer um evento e achar que são profissionais naquilo e que vai ficar maravilhoso e que às vezes fica até um bom evento, não estou falando ao contrário, só que poderia ser algo muito melhor. Eu falo que eu dou um exemplo muito grande aqui, que a gente estava até conversando antes sobre um dos grandes celeiros nossos de eventos na parte corporativa e institucional. Quando a gente fala de evento corporativo, a gente engloba os eventos institucionais, né? Os técnicos científicos, né? Então, é a própria UFJF. Eu acho que a UFJF é o nosso maior celeiro de eventos, que tem maior possibilidade de trazer os congressos técnicos científicos para cá e que, às vezes, trazem grandes nomes de pesquisa para cá, que poderia ser construído um evento em torno daquele nome, porque a gente sabe que a gente, produtor, é capaz de fazer isso, de trazer patrocinador, de criar uma feira, de aumentar com outros nomes que se adequem àquele nome, enfim, de construir algo em cima daquilo que agregaria um valor principalmente para a imagem da cidade e para a imagem da UFJF. Por exemplo, quando você faz um evento técnico-científico bem estruturado, as pessoas vão vir para a cidade, para aquele evento, e aí você está gerando turismo, economia, né? Você está movimentando economicamente e faz com que as pessoas passem a conhecer a sua infraestrutura. E aí, ver, por exemplo, a estrutura que a gente tem de uma federal. Estou falando da federal, mas isso, né, a gente tem N outras faculdades aqui que poderiam trabalhar nesse sentido, e muitas vezes acha que o evento é simplesmente você pegar uma comissão de alunos e montar um evento em cima daquilo ali. Pode sair um bom evento, igual eu falei, mas às vezes não. Ou às vezes a gente, enquanto um produtor especialista naquilo, nós poderíamos gerar um evento de um valor agregado muito maior, que poderia dar um retorno muito melhor para a instituição, para quem produziu, né, que a gente fala que para quem promoveu, no caso, né, então nos eventos a gente tem essa diferenciação, tem quem promove, vai ser sempre o nome, porque às vezes as pessoas acham que o nome vai ser o nome da nossa empresa. Não, a gente não é, a gente não é, a gente é o produtor e não o promotor. Quem promove aquele evento vai continuar ganhando um nome em cima daquilo. Então, a gente só vai melhorar o nome daquela associação, ou daquele curso, ou daquela instituição, quando a gente profissionaliza ele. Então, esse é o propósito que eu venho conversando há anos-luz, enquanto vila, mas principalmente enquanto convention. Porque eu quero mostrar para eles que, muitas vezes, por exemplo, quando a gente quer captar um evento técnico-científico, a gente precisa do que a gente chama de embaixador. O que é um embaixador? É aquela pessoa que é reconhecida nacionalmente dentro daquela área. Então, um grande médico, um grande chamariz para aquele evento, né? Ele vai balizar aquele evento. Exatamente. Também. E ele faz parte da associação do segmento dele, ele tem uma rede de relacionamento muito forte, e se ele trazer aquele evento para a gente, vamos supor, o Congresso Nacional de Medicina, tá?
E aí a gente precisa de um médico. É muito mais fácil um médico reconhecido ir lá e propor para trazer esse congresso para Juiz de Fora do que a Thaís. Claro. Entendeu? Convencer todo mundo que ela nem conhece. E aí, às vezes, ele não propõe isso. A gente tem visto essa experiência muito grande na universidade, porque ele fala, nossa, mas eu vou ter um trabalho enorme, porque ele acha que ele vai ter que fazer aquilo tudo. Ele não vai ter que fazer aquilo tudo. Ele vai direcionar para que nós, profissionais, possamos fazer aquilo. Claro. Né? Então, ele acha que, nossa, mas eu vou ter que correr atrás de tudo, eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que buscar o patrocinador. Não, você não vai. É a produtora que vai fazer aquilo. E, mais do que isso, a gente também, às vezes, trabalha essa pessoa não conhece a infraestrutura que a cidade tem e ela coloca uma série de impeditivos para trazer aquele evento para cá, porque ela não tem a amplitude de visão que nós que trabalhamos na área temos. Exatamente. E isso, Juiz de Fora, é uma coisa que é muito bacana. A gente tem, primeiro, diversos tipos de setores de eventos. Sim. A gente estava falando, às vezes até, a gente tem muitos bons fornecedores aqui para todas as áreas, né, de eventos. Sim, exatamente. Então, se você for fazer um evento técnico-científico, você tem bons fornecedores, um casamento você tem excelentes fornecedores, uma formatura, enfim, né, para todos os tipos de eventos a gente consegue receber bem. E eu acho que, às vezes, essa desinformação faz com que a gente perca mesmo, né? A pessoa fica, por puro desconhecimento, desacredita na nossa capacidade. Na infraestrutura e no serviço. Uma vez o Sebrae fez uma pesquisa que mostrava que fazer um evento em Juiz de Fora era até 30% mais barato do que fazer um evento em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. O que, de forma de atração, já melhora muito. Né? A gente fala uma outra coisa também que... vou te dar um exemplo na questão de infraestrutura de Juiz de Fora. Até um exemplo político nesse momento, mas se o Bolsonaro tivesse tomado uma facada no Rio de Janeiro, ele não chegava a tempo no hospital por causa do trânsito. Sim. Aqui chega. Então, são umas questões básicas, mas que fazem uma diferença muito grande. A gente tem um hospital perto. A gente tem uma infraestrutura de fluxo de trânsito bom. A gente tem bons fornecedores de eventos e bons espaços de eventos e excelentes empresas. Empresas que hoje têm renome nacional, que são franquias em outros lugares, empresários ou pequenos empresários, né, fornecedores que são contratados por artistas, por famosos para estarem lá, porque conhece o nosso trabalho. E, às vezes, o pessoal acha que santo de casa não faz milagre. Faz muito. Né? E faz muito, porque Juiz de Fora tem essa condição de ser um espaço, um destino de eventos muito forte. Só basta as pessoas acreditarem mais e trabalharem mais em cima disso. Com certeza. E o convention, ele reúne, né? Explica para quem está nos assistindo qual é o papel do convention nesse contexto, né, de união, não só de fornecedores, mas de eventos. Então, o Convention ele é uma associação empresarial, né? Mas a marca Convention Bureau tem mais de 100 anos e ela foi construída em Detroit, nos Estados Unidos, justamente com essa ideia de juntar esses fornecedores da parte de turismo e eventos para receber melhor as pessoas que estavam indo ali comprar carros, né? Então, fazer com que aquelas pessoas ficassem ali mais tempo, gastassem mais dinheiro no destino, se sentissem mais à vontade e, a partir dali, elas voltassem. Então, o propósito do Convention é ele mostrar o que tem de melhor no destino, né, que é o que a gente chama de Marte do Destino. A gente tem um pilar, né, que é o Marte do Destino, a questão da a representatividade do setor, que são essas empresas dentro dessa cadeia produtiva de turismo e eventos, e a captação e apoio a eventos, que é justamente incentivar que esses eventos aconteçam para que a gente possa aumentar o fluxo de turistas. Hoje, aqui em Juiz de Fora, nosso Juiz de Fora Convention tem 21 anos, né? 2001, 23 anos. E o nosso convention tem mais de 60 empresas, poderia ter muito mais se houvesse essa crença das pessoas da importância desse associativismo, dessa união. E a gente trabalha justamente nesses 3 pilares e durante esses meus 10 anos, né, à frente do convention, uma das questões que eu mais vi
é que na pandemia, que era um momento de muita dificuldade, onde muitos conventions realmente acabaram, muito, né? Que literalmente as pessoas estavam cortando tudo e o nosso setor foi o mais impactado, né? O turismo e eventos. Foi um momento onde a gente pôde mostrar a maior força do associativismo, porque as pessoas viram que elas são incapazes de fazer as coisas sozinhas. Então, que a gente fez ali um trabalho muito forte de protocolo de biossegurança, de defesa junto ao setor público, enfim, de conseguir até em âmbito nacional, estadual, a abertura dos hotéis aqui. Sim, foi muito importante, né? Foi, dos hotéis, o retorno dos eventos, um trabalho muito grande que o empresário sozinho não conseguiria, que beneficiou diretamente as empresas associadas ou não ao convention. E ali o pessoal viu, né, e eu até falei a questão de criação de grupos de WhatsApp, que as pessoas viram que elas precisavam se comunicar para ver o que estava acontecendo, de que era necessário essa rede. Mas, infelizmente, as pessoas têm memória muito curta, né? Durante um momento de dificuldade, ali estava todo mundo muito unido. Quando a gente saiu da pandemia, a gente, ao mesmo tempo que a gente foi o setor mais impactado, a gente também foi o setor que se reergueu mais rápido de todos os outros. E ali, todo mundo, de 2022 para cá, com uma alta gama de eventos que precisavam cumprir e eventos que precisavam fazer para se reerguer, acabam deixando de lado aquilo que a gente chama de trabalho coletivo, de não pensar só dentro do seu próprio negócio e olhar para o todo. Então, aqueles guerreiros fortes da pandemia, a gente perdeu alguns. Entendi. Com esse andar aí, com esse desdobramento. Entendi. Bom, e além, então, só no convention você está há 15 anos? Não, como associada desde 2010, na diretoria desde 2014. E aí você entrou lá, fecharam a porta, jogaram a chave, e aí você tá... não me deixam embora. Você está presa lá. Não me deixam embora. Eu lembro que em 2020 eu engravidei, e aí eu falei assim, gente, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Meu marido falou, você tem? Eu estava dando aula na UF, estava com a empresa em época de pandemia e estava fazendo doutorado, e com o convention. Ele falou, pelo amor de Deus, abre mão de alguma coisa, vai ter que ser o convention. Aí, quando eu fui anunciar isso, o pessoal falou, não. E aí você manda eu segui, e aqui estou. Mas eu entendo que o convention hoje, para mim, se tornou também um propósito. Eu acredito muito. Também vejo que o meu reconhecimento profissional está muito em cima do trabalho que eu faço no convention, e eu não tenho vontade de largar, só que às vezes essa duplicidade de função empresa convention, ela é muito puxada no meu dia a dia, isso é real. Mas eu acho que imagino, né, que seja puxado, admiro o seu propósito, acho muito legal. E eu acho que para quem está assistindo, né, que trabalha com evento, que é produtor do evento, que ainda não se associou, é entender que, na verdade, a gente está falando de uma escala mundial, né? A gente não está falando de uma escala nacional. Exatamente. Né? Você pode ter apoio. É uma associação que tem ideias que são parecidas, né? Que estão ali dentro de um contexto, normas, enfim, o convention, ele capacita, ele trabalha vários pontos, tanto de normas para os fornecedores, para toda a rede, né? E ele só tem e benefício. Fortalece o network. Exato. Né? Então, eu tenho alguns exemplos com relação a isso, que foi, por exemplo, quando eu fui fazer meu doutorado em Portugal, eu cheguei a te falar isso, que quando eu precisei chegar nos empresários no Porto, o convention do Porto abriu as portas para mim, sem saber, talvez, onde era Juiz de Fora no mapa, mas porque eu era de um convention bureau, e isso fez com que abrisse as portas para mim em âmbito público e privado lá, e no período da pandemia eu construí um evento que chama Fórum Luso Brasileiro de Turismo de Negócios e Eventos, aonde eu tinha ninguém menos do que a Turismo Centro de Portugal, o que não é ministério, né? Lá é Secretaria Executiva de Portugal, e o Ministério do Turismo. Então, isso tudo veio através dos relacionamentos que o convention me proporcionou, que fazia com que eu pudesse mandar um WhatsApp hoje para o ministro de Portugal e falar, é a Thaís do convention de Juiz de Fora, e aí eu consiga chegar em qualquer pessoa. E a gente já falou aqui hoje o quanto que a rede de relacionamentos é importante dentro do nosso setor, e criar um evento durante um período da pandemia que pudesse movimentar o meu negócio por conta dessa rede
de relacionamento. Com certeza, é isso aí. Bom, e você, a gente estava aqui, durante esse período, a gente marcando o dia certo da gente conversar. Difícil, 2 eventos, difícil. 2 gripes, uma sinusite, muito trabalho. Muito. Tô fanha até agora. Tá fanha. E você está, né, na porta aí do Harmoniza. Sim, do Harmoniza. Esse também é um projeto meu, daqueles que eu falo, meu Deus, para que eu inventei isso? E depois eu falo, é muito Foi legal. Foi para beber vinho e comer queijo, com certeza, só exatamente. O Harmoniza, ele foi um projeto, o ano passado, a gente faz o Minas Lácteo, né, desde 2017, atendendo a EPAMIG e o ILCT, e o ano passado a gente teve um desafio com o Minas Lácteo, que foi fazer o Minas Láctea Gourmet, que foi dentro do ILCT, e o pessoal da EPAMIG falou, a gente precisa divulgar o queijo, falar do queijo e tudo. E o pessoal do Jardim Norte, que também é meu cliente, falou assim, a gente está com uma loja nova de vinho, que é a Vera Ovino, e a gente precisa também fazer algum evento de vinho e tudo. Aí isso acabou para o produtor de eventos, jogou a sementinha ali, você faz a receita. Você começa e aí eu comecei a estudar mais sobre isso, e há muito tempo, a gente sabe que hoje o nosso maior evento de atração do turista em Juiz de Fora real, que dá 100% da hotelaria, é o Minas Láctea. E aí eu fico pensando assim, gente, a gente tem o maior evento laticínio da América Latina, a gente tem o Instituto de Laticínios Cândido Tosta aqui, a gente tem Embrapa, a gente tem Emates, Sindicato Rural, Senar, enfim, uma série de instituições. Somos o maior produtor de queijo Minas frescal do Brasil, não sabia disso, fui estudando. Temos produção de queijos de excelente qualidade, de produções familiares e não familiares, laticínios de reconhecidos, e ganhamos no ano passado o reconhecimento como primeiro arranjo produtivo local do queijo Minas do Caminho Novo pelo governo do estado. Então, fazendo essa pesquisa, esse estudo, eu cheguei à conclusão que, de fato, se a Juiz de Fora quer se posicionar mercadologicamente, que sempre foi uma luta, né? Você que faz parte de rede e tudo, qual que é a identidade de Juiz de Fora? Era a gente poder, talvez, falar um pouquinho. A gente já sabe que a gastronomia, pelos inúmeros eventos gastronômicos, mas falar um pouquinho dos laticínios. E aí, a gente criou o Harmoniza, que é um projeto que é um festival de vinhos e queijos do Caminho Novo, mas que tem como propósito maior mostrar o potencial desses queijos e atrair as pessoas para cá a partir do laticínio. Maravilha. E como é que funciona? A gente vai lá, come, bebe. Então, em primeiro lugar, é a gente democratizar o acesso aos 2 produtos, ao vinho e o queijo. Então, é um evento totalmente gratuito. Ele acontece ali no estacionamento frontal do Shopping Jardim Norte. Legal. E ali a gente monta uma infraestrutura ao mesmo tempo aberta, que é diferente do que a gente vê dos eventos de vinho, que é fechado, aquela coisa, né? Com todo um glamour. Não, a gente monta um evento bonito, trabalha com varal de luzes, com mobiliário mais requintado, mas ao mesmo tempo, um evento que tem bingo do queijo, um evento que tem um workshop gratuito de harmonização com linguagem coloquial, que é justamente para a gente que gosta de vinho e queijo, mas não entende muita coisa, sair dali falando que você virou especialista, que você fez um workshop com um especialista. Agora eu já entendo que eu fiz um curso de harmonização. Exatamente. Né? Para a gente que é mãe... uma taça, roda, né? Exato. Com esse queijo aqui, ó, eu aprendi lá no Harmoniza, que harmoniza com vinho tal. Maravilhoso. E como mãe, obviamente, ali, sabendo que o nosso público é um público 30, 40, a gente sabe disso, a gente tem ali um espaço kids e atração musical, porque todo evento bom tem que ter música, tem que ter boas músicas. E restaurantes também. E muito queijo, muito queijo. Ali você vai, os produtores de queijo não se aguentam, então você vai chegar lá, você vai degustar queijo até você comprar o queijo, né? E a gente tem o bingo do queijo prêmio. Queijo, o workshop é sobre queijo, também. Né? Então, e os nossos restaurantes que estão com a gente, Relicário, Pastel com Roque, Mister Tugas, todo mundo busca trabalhar com os queijos locais. E são quantos produtores? São 10. Nós estamos trabalhando com 10 produtores de Juiz de Fora e região. Hoje, a APL, né, que é o Arranjo Produtivo Local do Queijo Minas, que eu falei, ele é formado por 11 municípios. Mas muitos desses produtores ainda não se sentem aptos para esse tipo de evento. E a gente quer demonstrar que é possível, que eles podem participar. E a gente faz num formato diferente, né? A maioria do pessoal está acostumada a vender o queijo, levar na sacolinha e ir embora. Lá no Harmoniza, não. A gente fez até um workshop semana passada para que eles vendam o queijo porcionado,
né? Então, você chega lá, você compra aquela porção daquele queijo para você degustar ali na hora, e você também pode levar o queijo na sacolinha para casa, porque tem um diferencial muito grande. Você não acha esses produtos no supermercado. Ah, são produtos, né, exclusivos. Exclusivos. Então, você vai chegar ali, você vai ficar louco, porque realmente é um mais maravilhoso que o outro. A gente tem queijos com premiações mundial aqui no nosso entorno, né? E os de nacional e etc. E que às vezes você fala assim, tá, mas aonde eu compro isso? Existe essa dificuldade. Então, a proposta é que a gente consiga democratizar essa compra aí para a população e para os turistas aí da região. Então, vai ser no Jardim Norte, nos dias 18, 19 e 20, semana que vem. Sexta, sábado e domingo, a partir das 16 horas até meia-noite, entrada gratuita. E tem algum outro tipo de conteúdo? Palestra, algum workshop? Então, os workshops que nós fazemos é sobre a tutela do Instituto de Laticínios Cândido Toches, com o apoio do professor Nelson Tenquini, que é o idealizador da Expolac, né, que trabalha no Expolac, um querido que nos ajuda muito. Beijo, Beijo, Tenquini. Ele faz toda a curadoria desse workshop. Ele conversa com os produtores rurais, conversa com os expositores de vinho, que vai ser, no caso, a Vera Ovino, que tanto o Thiago quanto a Nara são especialistas, né? Ele conversa com essas pessoas e junto com os professores do próprio Cândido Toches, ele constrói essa programação, vai ser 3 workshops por dia. Aí o horário, se eu não me engano, é a partir das 4 horas, aí tem 4, 5 e 6 horas. E aí é 30 minutos de workshop, 30 minutos de inscrição no local, totalmente gratuito também. Então não tem que fazer uma inscrição prévia. Você chega um pouquinho antes, faz sua inscrição, participa. Exatamente. Chegou, participou, e ali você participa do harmonismo. Por exemplo, 4 horas vai ser o início da primeira inscrição, 4h30 o primeiro workshop, assim. Até depois a gente entra com as atrações musicais mais tarde, né, em torno de 9 horas, e aí a gente não consegue conciliar o workshop com as atrações, né? Então, aí finaliza o workshop, também o bingo está acontecendo junto, que todo mundo adora, que é o bingo do queijo, R$5 a cartela, tá, gente? Você pode ganhar queijo e vinho, tem gente de todas as idades. O ano passado o evento foi realmente um verdadeiro sucesso. E aí, depois, as pessoas ficam lá bebendo seu queijo e vinho e curtindo a música até terminar o harmonismo. E um programa para a família, para todo mundo, né? Um programa democrático. Para todas as idades. A gente faz a área Kids para as crianças poderem ter, né, o que fazer ali. A gente faz o bingo para ser um entretenimento de adultos, idosos também que adoram, e a gente faz os workshops aí para aqueles que gostam de queijos e vinhos, mas ainda não são tão tímidos ainda, especialistas como eu. Exato. E é muito legal essa questão de ser democrático, porque às vezes você, né, eu falo que eu tenho um filho e a gente escolhe onde a gente vai com um único quesito, né? Ou tem espaço kids? Vou. Não tem espaço kids? Não. Penso, né? Não vou. Não, lá em casa eu tenho um filho capricorniano como eu, né? Então ele já fala, mãe, se o seu restaurante não tiver área kids, não precisa ir. Ele não vai mais. Ele tem 3 anos, tá? Meu Deus do céu. Ele tem 3 anos e ele não fica. Eu chego no restaurante lá, se ele tiver com fome, ele achar que a comida é boa, talvez ele fique um pouquinho. Mas se for só uma coisa de sexta-feira, que eu e meu marido queremos fazer alguma coisa, tem que ter espaço kids. Então, eu jamais vou fazer um evento que não tenha um espaço ali muito elaborado para ele poder se divertir. E porque eu entendo a dores dos pais que querem sair de casa e muitas vezes não conseguem porque tem que ter um espaço kids, senão você fica meia hora no lugar e vai embora. Essa é a realidade. Quando a gente faz, né, seja a produção de um evento corporativo, seja a produção propositiva, né, de eventos, a gente sempre tem que escutar, né, o nosso público e o nosso mercado. Né? Assim como quando você começou, você escutou um mercado da cidade e você percebeu que não tinha receptiva. Isso. Né? Nas propostas de eventos, a gente precisa escutar o nosso público. Né? Às vezes a gente não tem que fazer evento para a gente tem que fazer evento para o todo. Né? Principalmente para o público. E isso foram algumas das coisas que a gente até mudou o Harmoniza. Né? Por exemplo, o ano passado a gente começou 2 horas da tarde e a gente via que o pessoal estava chegando 5, quando o sol abaixava um pouco. E quando dava 10 horas, que era o horário nosso de finalizar, estava lotado. Aí a gente falou, opa, não, melhor a gente passar para 16 da meia-noite
entendeu? Porque a gente vai atender o público de uma forma melhor. A gente pôs uma área kids pequena ano passado, esse ano a gente falou, não, vamos aumentar, porque ali os pais estavam ficando ali, mas se a criança tiver pouco espaço também, ela enjoa rápido. Exatamente. Se não tiver atrativo para ela, né, ela também é a consumidora. Exatamente. Thaís, a gente está caminhando para o final. Quero te agradecer muito. Foi um prazer receber você aqui. A gente falou 50 minutos, porque a gente é muito faladeira. Eu falei. Mas está ótimo, foi ótimo. Que bom. Eu tô aberta a outros convites. Exato. Eu quero te receber aqui de novo para você falar especificamente de convention, que eu acho que é um papo legal que a gente precisa ter, né? Que acho que todo mundo deveria conhecer o trabalho que é feito no convention, né? Eu falo que é uma associação com um leque muito grande, porque a maioria das associações são segmentadas. O nosso desafio no convention é justamente atender a gregos e troianos. A gente tem produtor de evento, mas a gente tem o hoteleiro, a agência de viagem, o aeroporto, o pessoal do transporte, e assim, cada um tem uma demanda, e a gente conseguir conciliar isso é desafiador, mas ao mesmo tempo faz com que a gente consiga construir essas pecinhas para um destino melhor. Show de bola. A palavra do especialista vai ficando por aqui. Nós somos um espaço que dá foco para quem quer falar e quem precisa ouvir. Estamos em todas as plataformas digitais. Se você gostou deste programa, mande para um amigo. Não gostou, manda para um inimigo, não tem problema nenhum. O importante é a gente divulgar. E, para finalizar também, eu quero agradecer os nossos parceiros e apoiadores. A Priscila Stibler com os nossos acessórios, ao Salão da Jael Pifano, maravilhoso, que me recebeu super bem, que cuida do cabelo e maquiagem. E a Claro, que também é nossa patrocinadora. Obrigada e até a próxima.